Nesse vídeo eu quero tratar aqui com vocês sobre uma coisa que eu gosto bastante, que se chama antropologia visual, né? De fato, existe toda uma área na antropologia que estuda inicialmente, né, as fotografias de época e depois documentários, filmes que foram feitos tentando capturar a realidade de uma determinada sociedade com um certo discurso, né, que o autor criou para aquele vídeo, por exemplo, né? Então, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, antes de eu entrar propriamente no vídeo, que é uma análise do ponto de vista da antropologia visual do pouso do robozinho lá, o Perseverance, em Marte, alguns dias atrás. A primeira observação que eu vou fazer é que quando nós estamos diante de uma fotografia que não fomos nós que tiramos, nós temos que lembrar que aonde termina o campo visual nosso naquela fotografia é exatamente o limite que o fotógrafo propositadamente ele quis nos passar. Ele realmente tem um motivo pelo qual ele quer que a fotografia termine ali. Senão ele viraria o ângulo mais para cá, mais para lá, abriria o ângulo da objetiva, ou fecharia. A questão é que sempre a fotografia é uma construção daquilo que nós não estamos ali, não estávamos ali, a menos estou falando, se você tirar a fotografia de um edifício que você conhece bem, da fachada, você vai identificar aquele edifício que você conhece. Mas não é disso que eu estou falando de fotografias tiradas a respeito de pessoas, de ambientes, de coisas que estão acontecendo, na natureza, enfim, que alguém quer passar uma ideia através da fotografia. Então, vejamos essas duas fotos aqui. Esse é um livro só de fotografias, né? No caso, vejam essa pessoa aqui, que ela se aproxima do fotógrafo e ele captura a fotografia no momento em que ele está chegando no alto de uma pilha, no caso de sacos de carvão. O que tem de curioso nessa foto? O fotógrafo, ele primeiro subiu nessa pilha de carvão, se posicionou e aí sim pediu para que aquela pessoa subisse com o saco de carvão, tanto que na outra foto a pessoa está bem próximo já aqui, né, do fotógrafo. Então, o que eu quero dizer, a fotografia é real? A fotografia é real, ela existiu, mas ela foi construída. Ela foi construída sob um ponto de vista que o fotógrafo queria passar para você. Então ele primeiro esteve naquela posição para dar uma dramaticidade maior daquela pessoa que subia com o carvão. Isso é uma técnica de passar uma interpretação da maneira que o livro todo é sobre esse assunto. Então isso é só para mostrar a vocês como sempre se perguntem por que daquele ângulo da fotografia. E isso é uma coisa que, observando, como eu disse, o pouso lá do Perseverance em Marte, como eu acompanho esses assuntos há décadas, né? Você vê, isso é uma coleção aqui, jornal, né? Esse aqui é de 84, né? Esse aqui é de 1984. Agora, eu tenho coisas mais antigas, né? Como por exemplo essa aqui, quando as sondas Viking 1 e Viking 2 se aproximaram. Isso aqui é 1980, foi entre 1980 e no ano seguinte, 81, a outra sonda também Voyager, na verdade. Falei Viking não, a Viking foi as primeiras que foram para Marte, as Voyagers. Interessante que nessa época você não conseguia acompanhar visualmente o que estava acontecendo. No máximo você via os lançamentos dos foguetes, você via as salas de controle, o cronômetro que ia disparar o foguete, né? Quer dizer, aquela contagem regressiva, e aí sim você viu o lançamento e tal. Mas aí depois que perdia aquilo do campo visual, você já não via mais nada. Comparativamente hoje, quando eu observo a maneira que a Agência Espacial Americana ela apresenta as imagens, há uma mudança conceitual muito importante, porque virou de fato uma espécie de reality show. É uma coisa extremamente midiática. Muitas das pessoas que estão ali apresentando, você percebe, já são contratadas para fazer esse marketing para a empresa.
seja do lado de fora dos edifícios, criando um entretenimento. Normalmente as transmissões começam 2 horas antes, ou pelo menos 1 hora antes de fato daquele lançamento, mas já vi situações de 2 horas antes. Aí você vai dizer, não, mas o que isso tem de errado? Não tem nada de errado, mas é a maneira de passar a informação que eu acho bastante curiosa, né? E aí, observando especificamente nessa questão do pouso, que eu estava acompanhando desde quando o sinal foi aberto e mostrava ali toda a sala de controle, como eles resolvem chamar, mas observando os vários ângulos, porque tinha várias pessoas com câmeras correndo dentro daquela sala de controle, e de tempos em tempos aparecia uma moça narrando a sequência das coisas que estavam acontecendo, e tinha ali toda uma tabela lateral montada para mostrar a quem estivesse assistindo todos aqueles itens, que eram vários, eram mais de uma dezena de itens, que tinham que ser completados à medida que todo aquele invólucro que cercava o Perseverance estava se aproximando da atmosfera de Marte. Mas o ponto é que, à medida que eu observava as pessoas nas várias barricadas, digamos assim, ali, de áreas de controle, então, isso aqui é combustível, isso aqui é energia, isso aqui, enfim, são as várias áreas. Eu observava que todas aquelas pessoas estavam olhando telas de computador, não existia nenhum console, não existia nada assim, que em nenhuma dessas áreas que eles estavam operando alguma coisa. E a moça também, ela me parecia que ela estava simplesmente contando o que estava acontecendo naquele checklist, né, naquela tela. E aí isso me chamou bastante atenção, porque toda a ênfase que a narrativa estava querendo me passar é que, de fato, existia provavelmente umas 50 pessoas naquela sala. A narrativa era a seguinte, de que eles estavam controlando a aproximação e o pouso do Perseverance. Só que eles não faziam absolutamente nada. Aí eu comecei a fazer umas contas e, de fato, fazendo umas pesquisas, mesmo hoje Marte está numa posição muito favorável, porque ele está numa distância mais curta em relação à órbita que muitas vezes ele percorre. Então, esse período, desde de julho do ano de 2020, quando a nave foi lançada, até agora, pelo menos ainda está numa distância mais próxima. A partir de agora, essa distância vai, cada vez que vier 2022, 2023, 2024, essa distância ela vai aumentar. E aí, fazendo as contas na condição atual, você chega à conclusão de que a informação que está vindo de Marte, ela vai levar em torno ali praticamente de 15 minutos, os cálculos mais otimistas, talvez 11 minutos. Então, entre 11 e 15 minutos para chegar até aqui. Então, ficou claro para mim que, na verdade, da maneira que aquilo foi montado de uma maneira só teatral. Porque, na verdade, eles não tinham condição física de fazer absolutamente nada. Porque, ainda que o tempo fosse em torno ali próximo de 11 minutos, a informação ao chegar aqui ela já está 11 minutos atrasada. Se eles levarem mais 5 minutos pensando no que eles vão fazer e mandarem a resposta, vai levar mais 11 minutos. Então vai ter passado pelo menos uns 25, 26 minutos. Então, qualquer problema, qualquer coisa aqui, então é claro que aquilo ali foi montado, não poderia ser diferente, de uma maneira totalmente automatizada. A questão é exatamente a narrativa que está se passando, porque criando uma expectativa de alguma coisa que já tinha acontecido minutos atrás, do qual eles não tinham controle nenhum. Agora, se era exatamente assim, você não precisava colocar 50 pessoas numa sala e criar toda aquela dramaturgia ali, porque simplesmente você poderia botar na mesma tela aquele checklist e dizer para as pessoas, olha, está acontecendo isso, alguém só narrando. Mas vocês entendem que isso perderia um lado emocional, que é o que sempre nessas matérias de décadas sempre me chamou a atenção, tentando sempre dar um lado emocional para isso, porque olha, as sondas aqui, como estão dizendo aqui, as Voyager, 40 anos atrás já tinham chegado em Saturno. Então essas coisas começaram a ficar
vamos dizer, muito chatas do ponto de vista do marketing. Chatas porque o que é bom é uma coisa que você, no marketing, falou assim, pô, isso aqui deu um reflexo para a pessoa que tá assistindo, muito bom. Como a agência espacial ela depende de que as pessoas realmente decidam pagar impostos, né? E parte dos impostos tem até uma certa função lá de quanto que pode se destinar para A, B, C ou D, isso é bastante, né, dependendo da legislação de cada estado americano. Qual que é o temor da agência espacial? Que esse glamour aqui, ó, acabe. Essa é a questão, porque de soluções práticas para a Terra, essas viagens não trazem. Então, essa situação de dizer, não, muita tecnologia foi descoberta e tal. Não, mas veja, para atingir a baixa órbita, para ter feito os satélites, né, toda a rede de GPS em torno do mundo, também se usou a tecnologia espacial. Agora, o fato de colocar a nave a 63 milhões de quilômetros de distância, só o percurso até chegar foram mais de 400 milhões de quilômetros, qual o benefício tangível para a Terra? É isso que muita gente, de fato, já vem questionando. Agora, como é que realmente essa dramaturgia ela chegou no clímax? Quando teve a confirmação do touchdown e eles tiveram a confirmação de que ele realmente tinha tocado o solo de Marte, eles, evidentemente, se levantaram e começaram a se cumprimentar, tocando as mãos, né? Uma grande comemoração e tal, ali naquela sala e tal. E continuou a narrativa, né, das pessoas ali falando, olha, tivemos sucesso, aquela coisa. Passado mais ou menos 3 minutos, começa a aparecer um gigantesco painel carregando, assim, veio carregando a fotografia do solo lunar. E aí a moça a narradora disse assim, olha, está chegando a primeira foto tirada em Marte. Quer dizer, dando exatamente a impressão de que logo após, realmente ele tocou o solo e aí ele já tirou a foto chegou. Não só o pouso como a foto tinha sido tirada há 11, 15 minutos. Ou se o robô, por hipótese, se ele já tivesse pousado 1 hora atrás, por hipótese, já tivesse pousado há 1 hora, 2 horas atrás, tudo isso já tivesse realmente acontecido. Aí sim, talvez eles pudessem, da mesma maneira da fotografia que eu mostrei, vejam, já ter se posicionado antes de tirar a foto, no local ideal, eles poderiam simplesmente transmitir e você acharia exatamente o que eu achei naquele momento, que você acharia que está pousando agora. Não, isso já aconteceu com um delay, né? E uma viagem dessa, veja que as coisas são bastante curiosas ali. Então você tem uma perfuratriz que vai acondicionar solo marciano, guardar em cápsulas e aí eles vão imaginar quando é que eles vão trazer de volta para a Terra. Você tem outro equipamento que é para separar o O2 da atmosfera, numa proporção sensacional de 10 gramas por hora. Pelo menos a caixinha que está lá diz isso, no site da NASA, 10 gramas por hora. Bom, e você precisaria, assim, no futuro, para trazer uma nave de volta, de uns 25 toneladas de oxigênio. Então você imagina o tamanho da máquina que você vai primeiro mandar para Marte, ficar processando o oxigênio, extrair o oxigênio, congelar o oxigênio, pressurizar o oxigênio, para depois, um dia, quando a nave pousar, uma nave tripulada, conseguir passar o O2, né, para dentro dos tanques da nave para ela conseguir voltar para a Terra. Outra coisa curiosa é que entre o ponto de alvo e onde ele de fato pousou, deu uma diferença ali de 2 quilômetros. Bom, para quem viajou, né, 7 meses, né, e uma distância de mais de 400 milhões de quilômetros, você chegar a 2 quilômetros de distância é um feito, sem dúvida, inimaginável. Agora, uma das coisas que também contribui negativamente para esse lado lúdico é exatamente essa precisão. Porque, como eu falei, tem pelo menos 7 experimentos que estão ali, agora tem
instrumentos para medir todo o solo de Marte, a composição, as qualidades das fotos serão melhores. E da mesma maneira que outras sondas, não é porque essa tocou Marte, não se deve encontrar alguma coisa tão diferente assim. E aí essa questão lúdica começa a cair, porque muitas pessoas em algum momento vão perceber que uma viagem que demora 7 meses e atinge exatamente o ponto naquele planeta, intercepta Marte, exatamente, o Marte estava no lugar onde a nave realmente foi enviada, sem controle humano nenhum. Esse é o ponto interessante. Toda a programação já estava embarcada dentro daquela, vamos chamar, mini espaçonave que levou o robô protegido até Marte. Então, onde que eu quero chegar? Se nós temos uma precisão calculada já há muitos e muitos séculos, de que com instrumentos rudimentares se conseguia definir que vai ter eclipse, os planetas sempre aparecem nesse dia e hora, dependendo da época do ano. Então, se conseguia calcular exatamente os pontos de mudança, de posição, por exemplo, do Sol, equinórcio, aquela coisa toda. Então, esses equipamentos, com essa sofisticação, hoje eles só estão comprovando o que a gente já sabia, que essa regulação do universo é extremamente perfeita e precisa. Porque Marte não poderia estar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, para a sonda realmente ter chegado até lá. Ela foi na direção de Marte, a gravidade de Marte, a partir de um certo momento da viagem, começou a exercer uma força que começou realmente a puxar aquela nave para a chegada em Marte, é assim que é feito. Então é muito interessante esse lado, porque quanto mais se avança em tentar descobrir uma vida que não se encontra, mas você consegue se deslocar com tamanha precisão, muita gente vai dizer, olha, talvez a gente esteja procurando as coisas no lugar errado. Porque se o universo já é construído dessa maneira, com essa precisão, não é você que vai descobrir alguma coisa nova. Ele simplesmente é o que é da maneira que ele foi concebido. Então, isso eu sei que é um tanto quanto filosófico, mas eu vejo que cada vez mais tem que se criar coisas lúdicas para as pessoas postergarem, né, uma esperança de que alguma coisa diferente se encontre. Né? Voltando à questão das sondas, as sondas foram até o final do sistema solar e não detectaram nada. Né? Então precisava se encontrar alguma outra coisa para continuar tendo o uso do dinheiro do imposto para a exploração espacial. E simplesmente finalizando aqui, eu quero ver realmente uma coisa tangível que seja, por exemplo, analisado e dizer assim, isso foi descoberto porque nós estivemos lá, assim, e vai ser trazido como uma tecnologia para cá. Nenhum dos equipamentos que foram construídos e que estão embarcados ali precisaram dessa viagem. Bastou eles saberem qual a temperatura, qual a pressão, o que eles iriam encontrar, né, de composição da atmosfera para aquele equipamento ser construído. Então não é isso que gera tecnologia. Na exploração, por exemplo, do petróleo em águas profundas, é a mesma coisa. São condições extremamente adversas de pressão, de salinidade, de tudo, e as máquinas são construídas para perfurar a milhares de metros de profundidade abaixo das ondas. Então, não dá para ser convencido de que simplesmente na exploração do espaço profundo estejam trazendo alguma coisa tangível para os problemas da Terra. Você pode se perguntar assim, tá bom, é bacaninha, é bacana, é um show, mas eu acredito que os contribuintes, principalmente os contribuintes americanos, vão se tornar cada vez mais críticos em relação aos bilhões que são gastos nessas expedições, principalmente em função dos gastos com a pandemia.